Hoje, em uma edição especial de O Sócio, eu vou levá-los a Porto Rico, um paraíso americano destruído por uma grande tempestade. O furacão Maria chegou à praia com 60 centímetros de chuvas torrenciais, transformando estradas em rios enfurecidos. A situação aqui é terrível. Maria, o pior furacão a atingir a ilha em mais de 80 anos. Eu sou Marcos Lemones e eu tinha que ver com os meus próprios olhos. Eu tenho amigos aqui, vamos, e eu queria ajudá-los a sair. Muito obrigado pela ajuda. Foi um caos. Milhares de pessoas esperando por ajuda. Governador? Como vai? Como vai? Muito prazer. Eu conheci o governador. Nós levantamos os danos. Eram inacreditáveis. A extensão do furacão foi de 56 quilômetros. Porto Rico tem 48 quilômetros. Um terço da ilha ainda sem energia. Vocês sabem que são cidadãos americanos, né? Sim. Sim. E se sentem assim? Sim, mas nós fomos abandonados pelo governo dos Estados Unidos, assim como pelo governo de Porto Rico. Uma ponte derrubada, uma comunidade isolada. É terrível porque é a nossa única entrada e saída. Não tem como entrar e nem como sair. Pra você é o Pra fim do nós mundo é. isso aqui, né? Médicos salvando feridos e doentes. TEPT, transtorno do estresse pós-traumático Por causa do dele. furacão. Sim, isso. Eles não têm comida, não têm água, não têm emprego. Isso nunca teria acontecido no continente. Você veria caminhões por todo lado, você veria mobilização militar. Milhares tomando uma decisão dolorosa. Eu me sinto uma covarde por sair desse jeito. Você se sente uma traidora, sei Sim, lá? eu me sinto uma traidora. Eu sinto que eu tô fugindo, sei lá, fugindo disso. Mas eu também vi otimismo. Tem esperança? Sempre há esperança. Ah, sempre. Sempre. Para os 3,5 milhões de pessoas aqui, cidadãos americanos, isso não é nada mais do que uma crise humanitária. Seis semanas após o furacão, eu estava certo de que as coisas teriam melhorado, que eu veria a recuperação. Vamos lá. Mas o que eu achei ao longo do caminho me espantou. Dá para constatar que não tem energia aqui, ainda, nenhuma. Do lado direito da estrada tem bastante. Do lado esquerdo da estrada está literalmente sem energia. Eu segui para a velha San Juan, geralmente o destino turístico mais popular da ilha. Restaurantes fechados, lojas fechadas, bares fechados. Não é assim que a velha San Juan deveria parecer. Uma linda noite caribenha e ninguém aqui, além de um punhado de empreiteiros de folga. De onde vocês são? Ohio. Ohio. De onde você é? Georgia. Georgia. Eles estão entre os poucos com uma razão para estarem aqui. Vagando na escuridão, à procura das poucas ilhas de luz, como esse bar. Como vocês têm energia e ninguém mais aqui tem? Nós temos um gerador. Compramos um gerador. Comprou? E quanto custou? Uns 20 mil e tantos dólares. Sério? Acabamos de abrir, é o nosso primeiro dia desde Maria. Nós já... E como é geralmente? Toda Geralmente noite? é super movimentado, super cheio, só que... Super cheio, mas não essa noite. Olha, isso depende... A velha San Juan está na UTI, esvaindo-se por dinheiro. Veja o impacto em uma única quadra. Digamos que uma loja ou restaurante típico vinha fazendo 2 mil dólares por dia de receita. Multiplique isso por 40 negócios fechados. São 80 mil dólares por dia. Quase 2,5 milhões de dólares por mês. Perdidos. Apenas em uma quadra. Isso continua por ali e em todas essas travessas. Deve haver uns 1.000 negócios. Eles estão com energia por aqui. Então, eu encontrei um lugar chamado The Casablanca Hotel. Almoço, jantar, cerveja gelada. Oi, Tudo bem? Vai? Eu sou o Marcos. Ele se tornou um refúgio para vizinhos exaustos, lutando para continuar. Pessoas como Peter Schindler. Olá. Prazer em te conhecer. Prazer é meu. Eles estavam me contando, o seu restaurante fica aqui na frente? É, bem pertinho. É. Você é nativo? Não, eu cresci em Iowa, sou do meio oeste. O Peter me contou que está em Porto Rico há 13 anos. Quando cheguei aqui, comecei tudo do zero. Acontece que os destroços bloquearam a drenagem e a água começou a acumular no telhado. Retiramos quase 15 mil litros de água, os bocais de luz, entrada de ar, condutor. A água achou um caminho para baixo. Sabe, 12 metros para dentro do restaurante. Podemos ver dentro do restaurante? Vamos lá? Eu quero ver como tá. Você ficou bom nisso, hein?
Nós já refizemos o imóvel todo. Tudo isso é novo? Cimentamos, repintamos. Caramba, esse lugar é lindo, hein? O Peter disse que investiu 2,5 milhões de dólares no restaurante. Por isso me doeu ver o estado em que estava. Aqui você pode ver essas cadeiras. Tem 2 meses, dá pra ver os danos pelo bolor, bactérias e tudo mais, não é? Sei. Tudo isso, todas elas, já eram. Você tem dinheiro pra reabrir? Se eu precisar, posso ter acesso a mais dinheiro. Provavelmente vamos pôr nossa casa à venda. Talvez venda meu carro se precisar. Isso importa mais pra você do que sua casa? Sim. Como? Minha casa não me define. Meu negócio me define mais do que minha casa. Meus amigos me visitam no meu restaurante. Eu construí isso. Esse piso onde caminhamos eu fiz com minhas mãos. Tem muito sangue aqui. Eu espero que o Peter se recupere. As 31 pessoas que trabalham aqui não podem arcar com o fechamento desse negócio. Foi ótimo te conhecer. Eu passo aqui pra te ver semana que vem, tá bom? Devia ter orgulho de você. Tá. Devia ter mesmo. Poucos empresários seguram o tranco como você aqui. Havia algo de sinistro na noite velha de San Juan. Mas eu queria ter uma ideia do estrago de dia. Então fui embora. Porto Rico é pequena. Cerca de 160 quilômetros de largura, apenas 48 quilômetros de cima a baixo. O Maria foi tão grande que engoliu a ilha inteira. Para levantar o estrago, eu deixei San Juan e fui para o oeste, para as montanhas, em direção a uma cidade chamada Utuado. No caminho, eu notei uma coisa. Pessoas coletando água pela estrada, usando torneiras improvisadas. De onde essa água está vindo? Vem da lateral da montanha. É água de nascente? Sim. Limpa? É. E quantos litros cabem aqui? 1.117 litros. E quantas vezes por dia vocês fazem isso? 3 vezes por dia. Passaram-se 6 semanas desde o furacão. E centenas de milhares de porto-riquenhos ainda não têm água encanada. Sim, onde ela vem? de lá. De dentro, vem de dentro da terra. Você Sim. só tem que retirar. Da nascente? Sim, da nascente. Que maravilha é a capacidade que as pessoas têm de tentar achar coisas, né? Parece que essa água vai continuar fluindo. É água limpa? Não sabemos. Só porque ela sai da montanha, vamos presumir que seja limpa? Quer dizer, alguém testou? E essas pessoas são as sortudas. Pense se você não pudesse nem sair da sua casa. Eu soube de uma comunidade isolada. Ela fica seguindo a estrada. Vou ver se consigo achá-la. Quer ver a força real do furacão Maria? Então dê uma olhada nisso. Você mora daquele lado? Eu moro daquele lado. Eu moro na casa pintada de amarelo. Aquela ali na montanha. Do outro lado do rio fica o bairro de Rio Abarro. A tempestade destruiu a ponte e com ela o único meio de entrar ou de sair. Os locais como Camari têm que usar isso. Um carrinho de compras preso por cabos. É a salvação deles. O carrinho vai e volta? Ele vai e volta. Quando as pessoas aqui perceberam que não tinham como buscar suprimentos, construíram um meio. Comida, mantimentos, de tudo. Água, gasolina, criancinhas? Não. Pessoas não. Pessoas não. E também será assim que vamos atravessar nossas câmeras. Agora a gente só tem que puxar isso e empurrar. Prontos? Se fosse tão fácil assim pra mim. Eu estou tentando evitar a água. Eu soube que está contaminada. Meu Deus. E ainda tinha isso. A seguir, as medidas que as pessoas tomam para sobreviver. Pense por um segundo sobre o que significa estar realmente isolado. Sem energia, sem água, sem comunicação. Preso. Já faz semanas desde o furacão Maria. E as pessoas de Rio Abarro se sentem abandonadas. A placa diz tudo. Acampamento dos esquecidos. E aí? Só há um meio de entrar. E não é fácil. Se você soubesse como eu odeio a altura. Eu lhe dou as boas-vindas. Como vai, eu sou Marcos. Marilyn mora neste lugar há 25 anos. Agora, ela está presa aqui.
muito assustada para fazer a descida pela escada. É um pesadelo. É sim, acordar no dia seguinte sem ter geladeira é horrível porque é a nossa única entrada e saída. Não tem como entrar e nem como sair. Quando o furacão Maria chegou, uma onda de 14 metros destruiu a ponte. O nível da água chegou até aqui? Sim. Levou quase uma semana para os primeiros funcionários do resgate chegarem. A resposta federal por toda a ilha tem sido criticada como escassa e tardia. Eles disseram que provavelmente em julho eu terei luz. Julho? Para julho. É daqui a 7 meses, Marilyn. Daqui a 7 meses. Então imagine como nós vamos viver. A tempestade pode ter levado a ponte, mas ela deu a Marilyn um novo propósito. Ela se voluntariou para gerenciar os suprimentos de assistência para os vizinhos dela. Quantas pessoas moram nessa área aqui? Nessa área, nós temos 100... E você é responsável por quantas? 125 pessoas. E você é prefeita agora? É o que eles dizem, mas eu não sou a prefeita. Até logo, tchau! Talvez não a prefeita, mas para as famílias aqui, ela é pelo menos uma santa. E lembram-se do carrinho de compras? E como isso tudo chegou aqui? Tudo chega aqui pelo carrinho. Ninguém pediu para Marilyn fazer isso. Ela apenas se prontificou. Minhas irmãs e minha mãe me fizeram chorar porque disseram que eu sou heroína e eu disse para minha mãe que não sou heroína. É assim que o trabalho real está sendo feito em Porto Rico. Por pessoas como Marilyn. Que coisa. Acho que não devia olhar muito para baixo, senão... Isso é um conselho? Quer vir comigo? Sinto muito. Sente muito o quê? Eu vou te dar um abraço e dizer adeus, meu querido. A 20 minutos da ponte quebrada, eles estão trabalhando 24 horas na base da Guarda Nacional, trazendo ajuda a algumas das regiões mais atingidas em toda Porto Rico. Para as pessoas aqui, chegar a uma clínica ou hospital não é só difícil, é quase impossível. Então os médicos devem ir até eles. Astrid Gandarilha é psicóloga, Aixa Quijano, enfermeira, e Cheryl Gonzalez é médica. Elas são voluntárias que viajam com a Guarda Nacional, tratando pacientes que não veem ajuda desde a tempestade. O que vocês mais estão vendo? Estão vendo problemas de hidratação? Problemas respiratórios, hipertensão, diabetes, câncer. Também o TEPT, transtorno do estresse pós-traumático, por causa do dele. Furacão. Isso. Eles não têm comida, não têm água, não têm emprego. Eles perderam tudo. Elas começaram como estranhas. Agora elas se intitulam as Três Mosqueteiras, unidas pelo Maria. Hoje se juntam a elas um médico local, Luiz Cortez, e eu. Estão prontas para ir? Sim. Tá legal, então vamos lá. É uma dessas casas. Estamos indo para um vilarejo remoto nas montanhas. E olha só essa estrada toda destruída. A tempestade invadiu até o centro da ilha, engolindo tudo, causando deslizamentos de terra. Eu não vi uma única rede de alta tensão de pé. A que altura na montanha nós estamos? Quase no alto? A gente nem tá perto disso. Tá confortável, né? Normalmente levaríamos uns 5 minutos. Mas por termos perdido uma das pontes, temos que usar outro caminho, redirecionar. Isso vai nos custar 1 hora. A gente tem que passar por aqui. Alguns quilômetros depois, tivemos que deixar as caminhonetes para trás. Elas não conseguem passar pelas estradas estreitas e enlameadas. Isso é o pesadelo da logística. Mas no final das contas, você vê as pessoas se saindo bem, tentando levar assistência para uma pessoa no alto da montanha. Um dos caras da Guarda Nacional estava me dizendo que ontem eles viajaram 3 horas para cuidar de uma só pessoa. A mãe natureza tá dando uma surra na gente, né? Isso é inacreditável. Parece que um tornado F4 acabou de passar por Porto Rico e isso nos pegou completamente desprevenidos. Sim, tá nascente. Nossa. Depois de 2 horas, finalmente chegamos ao primeiro paciente. Como tá? Essa é a Gladys. Da última vez Ela está esperando nessa varanda desde as 4 da manhã. Precisa de água? Tá, eu pego. Queria mesmo estar de pé.
Tá bom, eu vou te examinar. Vamos lá. Eles checam o pulso dela. Mas alguns sinais vitais são mais difíceis de medir. O povo tá sofrendo demais. É Esse terrível. povo é muito Eu forte. sei. Algumas palavras de encorajamento contribuem muito. Tudo desmoronou. E a Mas senhora eles tem são vizinhos fortes, que filha. ajudam. Conforme os dias sem energia e água passam, algumas pessoas vão perdendo a esperança. Depressão, ansiedade e suicídios estão aumentando. Essa perna aqui... A Gladys não pode andar. Ela sofre de hipertensão, artrite, de uma doença respiratória. E além de tudo isso, ela fuma. A senhora tem que tentar se mexer. A aspirina ajuda a evitar coágulos no sangue. Todo dia? Não todo dia. Como vocês podem ver, alguém como a Gladys poderia ser nossa avó, nossa mãe, nosso vizinho. Foi difícil pra mim estar lá. Não. É sério, como conseguem? É respirar fundo, engolir seco e fazer A gente pra baixo. se segura e vai. Pra mim é muito pessoal, porque Sim. é a minha ilha. Essas pessoas precisam muito de mim. A extensão do desastre é difícil de entender. Sem energia, os hospitais lutam para tratar pacientes após a tempestade. A taxa de mortes oficial está em 64, mas o número real é contestado e pode ser muito maior. Quase metade das pessoas aqui tem acesso limitado à assistência médica e há uma escassez crucial de médicos. Mais a falta de água limpa, excesso de mosquitos e esgotos sem tratamento nos rios, e você tem os ingredientes de uma crise da saúde. E quantas famílias precisam de ajuda? Todas elas? Todas elas. De volta às ruas, ouvimos gritos do outro lado do rio. Onde eles estão pedindo ajuda? Tá vendo? Como a gente chega lá? A ponte para o bairro deles foi levada pela tempestade, deixando todos do outro lado completamente isolados. Você tem que achar o ponto. Mas se for por aqui, vai ficar mais íngreme. Sim. Não mais fácil. A questão não é se vamos atravessar, mas como. Por aqui. Por aqui? Por aqui. É mais baixo por aqui? Não ali por baixo, mas por aqui? Isso. Por aqui? Somos a nação mais forte do mundo e estamos tentando descobrir como atravessar um rio para levar para as pessoas fraldas e água. 42 dias depois do furacão. Aqui, gente. Alguém precisa de ajuda? Pega esse aqui. Criança doente? É, criança doente. A Guarda Nacional não está perdendo tempo. Eles atravessam com suprimentos para a família. Vamos lá, vamos nessa. Sim. Agora é a nossa vez. Não se preocupa comigo. Vamos lá. Segurem firme. A correnteza tá bem forte, hein? Vamos pelas pedras. Decidiram continuar firmes. É isso aqui. Cuidado aqui, cuidado. Acho melhor segurar em mim, hein? Nossa, o Pode fundo tá deixar. muito lodoso. A jovem mãe mostra o caminho. Sua filha está doente. Ela está com febre alta e esse calor de 30 graus não ajuda. Nossa, que lindo, mamãe. Isso. É seu, esse aqui é seu. Eles recomendam compressas frias por hora, mas se a febre dela não baixar logo, a doutora Gonzalez diz que ela precisará ir ao hospital. O mais perto fica a 2 horas daqui. Decidiram continuar firmes hoje. E nós descemos de novo. Passaram aqui de manhã. Segura na corrente, segura na corrente. É isso aí. Todos por aqui. Droga. Pega esse aqui. A esperança? Sempre a esperança. Sempre. Ajuda precisa continuar. Precisamos de mais. O que é importante é mostrar realmente que esse é o outro lado. A realidade. A realidade. A enorme realidade. Não é? Porque muitas pessoas viram a devastação, mas poucas pessoas viram que estamos realmente trabalhando. Então eles... Depois de 14 horas, eles viram apenas 5 pacientes. Olá. Não há como saber quantos ainda estão esperando. Já vem ver a senhora. Essas pessoas estão acordando às 4, 5 horas da manhã. Elas sobem uma montanha por 3, 4, 5, 6 horas para ver pacientes, descem de novo, vão dormir, levantam e fazem tudo de novo. E aliás, quando elas vão para casa, elas também não têm energia e nem água. A seguir, o desastre escondido. Pessoas desistindo e indo embora. Eu não tô com medo, eu só tô com medo de começar do zero. E aqui é meu lar, é isso que me mata, aqui é meu lar. Porto Rico está por um fio. Há geradores por toda parte e 9.600 quilômetros de cabos caídos. A rede elétrica está colapsada
José Sanches, com o Corpo de Engenheiros do Exército, lidera a força para restaurá-la. Qual porcentagem da ilha, depois de 42 dias, ainda está sem energia? 63% da geração original ainda não está sendo restaurada. É uma tarefa difícil, mas também foi uma tempestade muito poderosa. E quantos caminhões você tem trabalhando nessa força? No momento, nós temos mais de 300 caminhões em Porto Rico. Só isso? Mas esse é só o fluxo inicial, tá? Nós temos 40 que acabaram de chegar hoje, teremos mais de 200 na semana que vem, mais 200 na semana seguinte. Isso nunca aconteceria no continente. Você e eu sabemos disso, eu sei que você não pode dizer, eu posso. Isso jamais aconteceria no continente. Você veria caminhões para todo lado, veria mobilização militar. Isso aqui é basicamente uma guerra. Isso é um pós-guerra, um ataque à bomba. É quase uma zona de guerra. Quase não, é. Sem água, sem comida, sem assistência, sem energia. É uma zona de guerra. O Departamento de Defesa mobilizou muitas, quer dizer, milhares de pessoas para cá. E acabou de ver um caminhão militar passando. Precisa muito mais. Estamos trabalhando bastante. Mas o blackout agora é o maior da história da América. A paciência acabou há muito tempo e muitos decidiram deixar Porto Rico para sempre. Para realmente entender o êxodo, eu fui até Rosa del Monte, a maior empresa de mudanças da ilha. Naquele... meu Deus. A debandada já havia começado. E aí, pessoal? Naquele... Isso tudo tá indo? Aqui também. Sim, está indo. Para onde esse vai? Orlando. Esse vai para Orlando. Mas e aquele caminhão ali? Para onde esse vai? Esse vai para Massachusetts e Connecticut. Massachusetts e Connecticut. Massachusetts e Connecticut, Orlando... Nós vamos para Filadélfia também. Alguns vão para Filadélfia. Basicamente, o que acontece é que as pessoas estão tentando sair daqui. É meio irônico que um dos negócios mais movimentados em toda a ilha é uma empresa que está ajudando as pessoas a deixarem a ilha. Podemos ver quem está indo embora sem precisar fazer muita força. Deixa eu ressaltar uma coisa aqui. Mercedes, Ford, outro Mercedes... um Camaro SS, uma picape Ford cara. Não são carros baratos. Então, se 47% da ilha estão abaixo da linha de pobreza, esses são 53%. Esses são os geradores de renda. Essa é a base dos impostos. Esse tipo de capital está deixando a ilha. Olá. No andar de cima, o lugar está lotado. Logo de cara, eu notei que aquilo não era o normal do negócio. Em maio, quantos clientes você via por dia? Eu diria talvez uns 30, 40. Por dia? Sim. E quantos você vê agora? Mais de 100. Quantos de vocês estão deixando a ilha? Quantos estão indo embora de Porto Rico? Jacksonville, Flórida. Jacksonville. Mississippi, Biloxi, Mississippi. Mississippi. Orlando. Tampa. Tampa. Orlando. Nova York. Nova York. Kentucky. Legal. Dakota do Sul. Dakota do Sul. Por que escolheu a Dakota do Sul? Eu tenho um negócio lá. Tem negócio lá. Tem. E todos vocês têm familiares lá ou só amigos, só empregos? Família. Então vocês vão morar com eles? Sim, por um tempo. A empresa de mudança me mandou para Lillian Barrios. Ela está otimista, apesar da tristeza. Ela viveu aqui toda a sua vida adulta. Construiu seu lar, uma carreira, criou seus filhos. É uma característica dos porto-riquenhos, famílias muito unidas, né? Sim. Vocês ficam unidos e não importa se parentes ou não, você vê isso nas comunidades. Isso é uma coisa cultural, isso é algo... sim. Depois de 23 anos, ela e seu marido, Adrian Torres, tomaram uma decisão dolorosa. Estão indo embora. É o cabo dela. 6 semanas sem água, energia ou telefones os desgastou. E eles estão seguindo para o norte, para Chicago. Por que escolheram Chicago? Eu sou de lá, aliás. Porque nascemos e fomos criados em Chicago. É? No subúrbio. Mas é difícil para vocês pensar em sair daqui? Sim. A gente vai sentir falta aqui. Estão com medo? Eu não tô com medo. Eu só tô com medo de começar do zero. E aqui é meu lar. É isso que me mata. Aqui é meu lar. O lugar onde moram, a cidade de Lares, foi o marco zero de uma saída em massa de Porto Rico, mesmo antes do impacto do furacão Maria. Desde 2000, apenas Lares perdeu perto de 1/4 de sua população. E na última década, mais ou menos
650 mil pessoas deixaram a ilha e a sua economia estagnada. Depois veio o furacão. Um estudo diz que por volta de 200 mil pessoas irão embora na sequência. Hoje, há muito mais porto-riquenhos no continente do que na ilha propriamente. Mas tem energia aqui? Não. A Lillian e o Adrian são apenas os últimos. Essa é a cidade natal da minha mãe e do meu pai. Quando eu vim pra cá, não havia uma loja vazia aqui. Eu realmente sentia que faltava algo só de caminhar pelo centro da cidade. Todas elas... Não havia um imóvel vazio. Todas as lojas cheias. Todas. E há quanto tempo elas estão vazias? Elas fecharam perto do furacão? Essa foi recente. Não, elas fecharam antes. Mas essa foi recente, porque estavam ali. Estavam ali não faz muito tempo. E aquele lugar ali, o que é? Aquela é a sorveteria. Eles têm sorvetes exóticos e diferentes. E você tem que provar um. A Heladeria Lares é a mais antiga sorveteria em Porto Rico. Eles estavam dizendo que vocês têm sabores malucos aqui? Nós temos de milho, cenoura, abóbora, batata doce e caçuelo, que é como uma torta de abóbora. Enquanto os negócios vizinhos derretem, Alberto Barreto persiste. Esse é um negócio familiar? É do meu pai. E antes era do meu avô. Terceira geração? Isso. É muito famosa. Tem muita gente. Tem o Bill Clinton ali em cima. Tem muita gente. Mas isso foi antes de Porto Rico cair em dívidas esmagadoras e tempos difíceis. Recentemente, surgiram poucos clientes e o êxodo não ajudou. Tem uma rua, Cali Comércio. Essa rua Cali Comércio quer dizer Rua do Comércio. E era lá que todos os negócios ficavam. Agora você passa pela rua e tá cheia de móveis vazios. Casas abandonadas, negócios abandonados, tá tudo abandonado. Você tá seguindo as pessoas que já foram embora ou tá abrindo caminho para quem vai embora? Não, eu acho que a gente tá no começo. Estamos no começo. Sim. Eles estão vendendo grande parte de seus pertences. Deve ser estranho. Lá se vai nossa máquina de lavar. E vão levar muito pouco para Chicago. Um conjunto de quarto, as roupas e as lembranças. Nossos filhos eram pequenos e cada um deles tinha o seu próprio quarto aqui. Eles cresceram nessa casa. Passamos momentos bons em família aqui, muitos feriados em família. Isso é o que me mata mais, os feriados e tudo mais, mas eles não estão mais aqui. Nos sentimos sozinhos. Mas escolher ir já é um trauma. A Lillian e o Adrian já sentem um tipo de culpa do sobrevivente. Sim, às vezes eu me sinto, sabe, sei lá, eu me sinto covarde por ir e... Mas Por quê? Eu sinto que, sei lá, enfim, estamos abandonando Porto Rico, sabe, podemos, eu não sei, é como, eu sinto um mix de emoções sobre isso e deixar todos pra trás, sabendo que eu tenho uma neta e eu vou deixá-la pra trás sem energia, enquanto eu estarei em Chicago com energia e água e sei lá, água potável e as pessoas com todas as necessidades que passam aqui e nós estamos fugindo disso. A seguir, eles sobreviveram ao furacão. Agora, eles enfrentam uma nova ameaça. Você tá preocupado com as condições de vida aqui? Sim, mas é mais por causa do lixo. Já faz alguns dias desde que fui conferir a velha San Juan. Já era noite. Restaurantes fechados por causa do furacão. Normalmente haveria multidões de turistas e está em grande parte deserta. Mas e durante o dia? E aí, gente? Eu voltei para dar uma olhada. Ainda muita coisa fechada. 45, 46 dias depois do furacão. Pelo caminho, uma loja de presentes. Oi, como vai? Tá aberto? Estamos fechando, mas se quiser entrar... Sim. Quando foi que você abriu? Uns 3 dias depois do furacão. Em um sábado típico, quantos clientes você veria? Quantas pessoas a pé? 20 pessoas por dia? Não. 100? 200, 300, 400, Em um dia? Em um dia normal. E quantas você viu hoje? 30. Não lembra nem um pouco uma ilha de turismo. Finalmente eu voltei ao Marmalade. O restaurante que o proprietário, Peter Schindler, me mostrou muitas noites antes. Oi, eu tenho uma pergunta. Você sabe que eu voltei especificamente para descobrir se o gerador havia sido instalado? Está no telhado, não está instalado. Nós... Algum progresso desde que eu vi? Em qual? O que tem nessa lista? Essa é a lista de hoje. Nós temos umas coisas hoje. Estamos dando acabamento na madeira, esmerilhamos as mesas,
fizemos o drywall, trabalhamos um pouco nos banheiros. Se eu voltasse daqui 2 semanas, especificamente para ver sua inauguração, estaria aberto? Estaremos abertos. Eu vou vir jantar aqui. Pode vir. E vou trazer um pessoal comigo. Podem vir. Em 2 semanas, você acha Estaremos. que está aberto? Sim. De qualquer jeito. Cara, se não já era, entende? O Peter é uma das inúmeras pessoas que levaram um soco no estômago dessa crise. Foi difícil para eu entender o quanto Porto Rico tem que enfrentar. Isso. Governador, como vai? É um prazer conhecer. É meu. Muito obrigado, eu vim ajudar, viu? Mas então eu conheci o governador, Ricardo Rossello, e tudo começou a ficar claro. Que tipo de momento é esse para o senhor? Olha, já que isso teve que acontecer, eu estou feliz por ter a minha equipe em cima disso. É a época mais desafiadora da nossa história moderna. Para essa ilha. Para essa ilha. Nós temos uma crise fiscal, um colapso econômico, um conselho de questões fiscais e não podemos pegar empréstimo. Um desastre financeiro real que veio antes do natural. Ele me deu um retrato completo dos danos do Maria. Deixa eu te dar uma perspectiva. Quando dizemos que o furacão vem por aqui, a largura do furacão era de 56 quilômetros. Porto Rico tem 48. Então, uma vez que ele toca aqui também. 100% da ilha foi atingida por ventos fortes do furacão categoria 4. As regiões montanhosas de Porto Rico tinham habitações vulneráveis. Habitações vulneráveis é um jeito legal de dizer habitações que foram construídas há muito tempo e que não foram construídas com concreto e em segurança. Isso mesmo. Galhos e pedras. Mas vulnerável nem começa a descrever o próximo lugar que eu visitei. A cidade costeira de Toa Baja fica a apenas 9,5 km de San Juan, mas depois do furacão, ela deve estar em outro planeta. Quando é que esse lixo aqui vai ser recolhido? Se é que vai. Nada bem. Não mesmo, né? 1 mês e meio após o Maria, o povo aqui ainda está sem energia. A vida normal é uma lembrança distante. Eu sou Marcos. Júlio, Santiago. Júlio, muito prazer. Muito prazer. Você tem crianças lindas. Eu as amo, cara. É o que me faz seguir em frente, minha esposa e minha família. Júlio Santiago Pagan e sua esposa Aixa mal sobreviveram à tempestade com seus 3 filhos. A que altura a água chegou? A água chegou até aqui. Então a água ficou acima da cabeça da sua esposa? Isso. Eles perderam tudo e ainda não acabou. Você está preocupado com as condições de vida aqui? Sim, mas por causa do lixo. A preocupação deles é que a situação na vizinhança esteja adoecendo seus filhos. Começou com esse menorzinho aqui, com uma febre que durou 1 dia e meio. Por sorte, ele não ficou pior. Quem teve a febre? O menorzinho. Depois, passou pra ele, e aí eles foram medicados e a febre passou. Agora estão bem. Minha pergunta é, onde está o governo? Faz 45 dias desde que o Maria chegou. Estou surpreso pelo Júlio não estar com raiva. Mesmo assim, ainda tá cuidando da sua família, tá cuidando daquilo que pode, né? Claro, mas eu sei que tem gente que está pior que nós, sabe? Então, apesar de tudo, tenho que agradecer a Deus. Quando voltarmos, surpresas na noite. Aliás, tá cada vez mais escuro. Ah, sim, com certeza. É quando os ratos começam a sair. O quê? Os ratos. Quem? Os ratos. Apesar dos desafios enfrentados de dia pelos porto-riquenhos, os problemas ficam piores à noite. Nas montanhas que cruzam a ilha, não é só escuro, é um breu total. Como é que eles têm luz lá? Eles devem ter um gerador. Olá. Oi. Como vai? Eu dei uma volta pela cidade de Morovis, com Maria Román. Que barulho é esse? Ele se chama coque. Ele é como um sapinho. Tem pernas longas e ele só vive em Porto Rico. É barulhento, né? É. Toda noite? Toda noite. Para onde quer que vá em Porto Rico, vai ouvi-lo. Os sons são intensificados. Infelizmente, os odores também. A quantidade de lixo é inacreditável. Sim. Levou apenas 10 horas para o furacão Maria fazer Morovis voltar 1 século para um tempo antes dos serviços públicos. Para começar, ele demoliu a única ponte da cidade. A ponte ficava... Está vendo aquela estrada lá? Sim. No alto, subindo, até lá em cima. Ah, ela caiu. Metade dela. Aquela é a outra metade e a outra estrada lá em cima. Mas o povo aqui é criativo e construiu uma passagem. Eles só puseram cimento. Enquanto a água passava por cima? Sim, está vendo os sacos de areia? Sim. Eles puseram esses sacos de areia cheios para barrar a água.
para poderem trabalhar. Toda essa passagem foi feita pelas pessoas que moram aqui e que assentaram o concreto. Aquela passagem que você vê lá não é alguma coisa que estava lá. Sabe, eu sempre leio coisas nos jornais do continente como o povo porto-riquenho precisa trabalhar, precisam fazer eles mesmos. E sabe, tá legal. Eles fizeram. Mas não deveriam ter que fazer. E tem o problema da escassez de água. Você pode não ter energia, mas se tem água, as pessoas sobrevivem. Eu acho que luz a gente passa sem ela. Mas água, ela é tudo. Você cozinha, toma banho, limpa a casa, faz tudo. A água é vida. A única fonte limpa na região é um poço, numa fazenda de cavalos, onde o marido de Maria é caseiro. Então você é responsável por administrar água para todos na cidade, é isso? Sim, na comunidade. Para quantas pessoas? Temos mais de 300 famílias. Uau! E tem casas destruídas aqui? Sim, sabe, muito destruídas. Ao extremo, sim. Quando eu fui a El Salto, sabe, literalmente... Onde fica El Salto? No alto da montanha? Fica subindo a estrada pro lado onde fica a fazenda. Aí você segue reto. Fica subindo as montanhas. Passando pico? Passando vale? Sim. Você me leva lá? Claro. Legal. Quando chove muito, isso aqui vira um oceano, é sério. A gente está literalmente sobre o rio. Sim, olha. Que loucura que é isso aqui, hein? Você não acha? Acho. Eu choro toda noite, porque eu queria voltar para o que eu tinha. Tá vendo bem no meio da floresta. Esse lugar é lindo. Sim, é. Olha só o rio Sim. E as montanhas. El Salto fica na encosta de um desfiladeiro. É o lar de Trinidad Rivera e toda a sua família. Nós caminhamos até a casa dela. Você tem que cruzar em zigue-zague. Ou ao que sobrou dela. Havia uma parede aqui? Isso. E um telhado? É. O telhado tá ali. Aquele é o telhado. Essa era a sua sala de estar? Era. Pois é. Os móveis dela, tudo. Trinidad tem um vídeo do dia da tempestade. Conforme o rio subiu, ela procurou o abrigo. Eu estava aqui com meus 3 nenes e um primo meu. Ela estava lá com os 3 filhos e o primo. Aqui no box? Não, aqui. Isso. Durante a tempestade, o telhado caiu e ela começou a gritar: socorro, preciso de ajuda. Ela não recebeu muita ajuda, mas ainda espera que a FEMA pagará para consertar a casa. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei. Agora eu tô num momento onde eu nem sei o que pensar. Sem telhado, sem eletricidade, sem água, sem paredes. A bandeira americana tremulando, mas isso são os Estados Unidos? É assim que deveria parecer? Com a noite caindo, fizemos o caminho de volta para Morovis. A vizinha de Maria, Júlia Rivera, está morando na varanda dela. O telhado foi levado da casa? Se foi o teto completo. E onde estão dormindo agora? Estão dormindo lá fora. Sem luz, sem energia, sem conforto. Maravilhoso é. Júlia encontra consolo em hinos da igreja. Que Deus me ama. Mas às vezes ainda é demais. No que está pensando? Por que está chorando? A água e a luz vão levar muito tempo. Eu acho... Calma. Que 1 ano ou talvez mais. Até lá, as pessoas vão enfrentar condições de terceiro mundo aqui, com muita bravura e um pouco de humor. Aliás, está cada vez mais escuro, né? Sim, com certeza. É quando os ratos começam a sair. O quê? Os ratos. Quem? Os ratos, por causa do lixo. Por causa do lixo? Eles vão começar a sair agora? Sim, à noite. Tá vendo a minha cara? Eu pareço com medo. E você vê a minha? Eu estou com medo. A seguir, a descoberta mais importante que eu fiz durante meu tempo em Porto Rico.
Noite de sexta nas ruas de San Juan. E quase dá para esquecer que Porto Rico foi assolada por um furacão. Mas a recuperação tem sido dolorosamente lenta. Quase 3 meses depois da tempestade, eu voltei para mais uma visita. Minha terceira, para ver o que havia mudado. A primeira parada, Marmalade. A última vez que o vi, o restaurante, assim como seu proprietário, Peter Schindler... Tá vendo o estrago? Estavam arrasados. Eu passei 13 anos da minha vida aqui. Meus amigos me visitam no meu restaurante. Como ele estaria essa noite? Ah, as luzes voltaram. Uou! Olha só esse lugar. Oi, amigo. Oi, mudou muito desde a última vez em que esteve aqui, não é? É inacreditável. Você fez um ótimo trabalho na reforma desse restaurante, hein? Sim, a equipe fez um belo trabalho também. É? 31 pessoas fortes. Eu tenho que dar o crédito a ele. O lugar ficou incrível. Mas é alta temporada e o grande desafio é se segurar até os turistas voltarem. Se não conseguirmos muitas cadeiras ocupadas, então que seja. Talvez a gente vá para outro lugar e tente em outra cidade, mas vamos embora fazendo as coisas à nossa maneira. No dia seguinte, eu voltei para as montanhas, perto de Utuado. Lembram-se de Marilyn Luciano? Para você, isso é o fim do mundo, isso aqui, né? É, isso aqui. A comunidade dela ficou isolada quando uma ponte desabou. Me dá mais um pouco? Me ajuda aqui. Hoje, em meio ao caos, eles deram uma solução temporária. Oi! Essa é sua nova ponte? Essa é a minha nova ponte. Oh, tô tão feliz em te ver. Como é que vai? Bem, bem. Eu estou muito grata por te ver. Quando eles fizeram essa ponte? Já está fazendo uns 15 dias. Mas o primeiro dia em que saímos daqui foi um dia antes da ação de graças. Ah, foi? Sim, aquilo foi incrível. Foi a primeira vez que você saiu? Foi a primeira vez que saí. Depois de ver a Marilyn, eu dirigi 8 quilômetros pela estrada, de volta àquela torneira improvisada. De onde ela vem? Vem de lá. De lá? De dentro, você só tem que retirar. Sim, da nascente? Sim, da nascente. Dessa vez, eu peguei uma amostra e levei para um laboratório certificado perto de San Juan. O resultado? Deu positivo para E. coli, um tipo de bactéria danosa que pode levar à doença e, em cepas ruins, até a morte. Apenas mais uma gota somada a esse mar de tristeza. Nós não temos comunicação, ainda há perigo presente. Antes de ir embora, eu fiz mais uma visita ao governador Ricardo Rossello. Eu vi o senhor 60 dias atrás. E o que mudou desde então? Muitas coisas mudaram. Foi uma catástrofe significativa, mas é óbvio que tudo segue agora em direção a um ponto de normalidade. Mas lugares como Utuado, lugares nas montanhas, alguns lugares a sudeste da ilha, ainda estão muito longe da normalidade. Sem condições básicas de vida, por quanto tempo o povo vai aguentar? As pessoas estão perdendo seus empregos, as escolas, algumas delas ainda não estão abertas. Milhões de vidas foram totalmente viradas de cabeça para baixo. E eu não entendia isso até começar a dar rostos para a tragédia. De lá? Aquilo foi um pesadelo do qual não se consegue acordar. Você tenta acordar e não dá. Depois desse meu tempo aqui, estou convencido de que essa é uma crise americana. Mas eu não sei se a América está prestando atenção. Eu sou Marcos Lemones.